Olá pessoal, sou professora Viviane, professora Vivi, aqui do curso ETEC Fácil, professora de língua portuguesa, e vou trabalhar com vocês uma aula muito importante para a gente começar a interpretar, analisar os textos e responder as questões das provas para o vestibulinho. No caso, esse conceito que eu vou trabalhar com vocês, ele cai em todos os tipos de vestibulinho, tanto na ETEC, que são as provas do Centro Paula Souza, quanto vai nos ajudar a responder questões específicas de gramática no Senai e também da termomecânica. Então vamos lá, a primeira parte aqui que a gente tem é a questão da morfologia. Já ouviram falar de morfologia? Então vamos lá. Temos aqui, quando a gente fala de morfologia, a gente vai pensar o seguinte. Primeira coisa é que é um estudo que nós temos na língua portuguesa, então a gente vai pensar a nossa língua, ela surgiu de onde mesmo? Do latim. E aí as palavras, elas surgiram de uma maneira que a gente vai se comunicando. Então eu vou chamar as pessoas, eu utilizo as palavras. Eu vou caracterizar as pessoas, eu utilizo as palavras. Enfim, o que vai acontecer? A gente agora vai agrupar essas palavras pela funcionalidade que ela tem, que é isso que eles vão requerer da gente na prova. E vai nos ajudar muito na parte de interpretação de texto. E eu não digo interpretação de texto só para textos na questão de português, mas quando a gente fala de uma prova de vestibulinho, a gente tem interpretação em tudo. Então nós vamos ter interpretação de gráficos, de mapas, vamos ter interpretação de problemas de matemática e todos eles utilizam as palavras como função. Então vocês vão ter nesta aula várias dicas para ler, compreender e entender melhor como funcionam essas palavras dentro da língua portuguesa. Tá? Então vamos lá, esse estudo de morfologia, ele trabalha da seguinte maneira. Pegamos as palavras e observamos como elas funcionam. Então eu tenho, por exemplo, aqui a lousa, a palavra lousa. Para que serviu a palavra lousa? Ela serviu para dizer o nome desse objeto que eu estou utilizando. Aí eu digo que a lousa ela é grande, por exemplo. A palavra grande está nomeando esse objeto? Não, ela está indicando uma característica desse objeto. E aí eu digo também que essa lousa que é grande, por exemplo, ela serve para escrever. Aí surgiu mais uma palavra aí. Escrever serve para indicar uma ação que nós vamos fazer. Então percebam que as palavras elas têm funções. Elas existem para nós nos comunicarmos, mas elas têm funções dentro do estudo que a gente faz. E aí nós vamos agrupar essas palavras pela funcionalidade dela. Então existem palavras que dão nome, existem palavras que caracterizam, existem palavras que indicam ação. E o estudo de morfologia veio para isso, para separar as palavras pela funcionalidade que ela tem. Aí vocês já estudaram, que eu tenho certeza, se vocês vão prestar aí o vestibulinho, já estudaram as classes gramaticais. As classes gramaticais são esses grupos que eu estou falando para vocês. E nós vamos observar que são 10 grupos. Aí nós vamos lembrar, eu falei para vocês que lousa nomeia um ser. Se ele nomeia um ser, nós vamos ter aí um substantivo. Então, o que é interessante a gente marcar aqui? O nome técnico, substantivo, e a função que ele tem, nomear os seres. Depois a gente vai colocar isso no contexto, quer dizer, numa situação de comunicação, numa frase, numa intenção de fala, para a gente poder perceber como funciona. E aí vamos tentar lembrar aqui comigo, são 10 classes gramaticais. Tenho aqui 10 classes gramaticais. Substantivo, nome aos seres. Aí eu falei ação também, ação é fácil, né? Ação é verbo. Característica. Qual é a palavra que dá característica aos seres? Como é que a gente chama isso? Se você falou advérbio aí, tá errado. A palavra que dá característica ao ser é adjetivo. Parece, né? Então tá, adjetivo, verbo, substantivo. Poxa, Vivi, você falou 10, faltam aí 7. Como que eu vou conseguir memorizar essas 7 classes gramaticais? Então vamos lá, vamos para a dica aqui no nosso slide. Primeiro a nossa definição. Então temos aqui, deixa eu só marcar, a ideia do que é morfologia. Então morfo quer dizer formas, por isso que a gente está falando do estudo das formas das palavras. E logia
Estudo. Então, toda vez que aparecer morfologia, classes de palavras, nós estamos falando disso, dos grupinhos que foram feitos para a gente entender como as palavras funcionam e como a gente utiliza. Na verdade, nós somos falantes da língua, a gente usa isso a todo momento, a gente agora só vai parar e analisar o que a gente está fazendo e como a gente está se comunicando, que é isso que as provas vão exigir da gente, em todos os contextos, tanto na aula do professor Natu, de matemática, quanto na aula do professor Ângelo, de biologia. Todas as matérias elas vão se integrar com essa parte de interpretação aqui. Por quê? Porque português é ferramenta. Então acompanhem as aulas e vão observando essa funcionalidade aí das palavras, como que a prova é elaborada nesse sentido, tá? Então aqui, aí fala, nossa Vivi, mas 10 classes eu comecei, vai, verbo, adjetivo, substantivo, dei uma travada aí. Como que eu faço para lembrar? A gente vai usar aquelas frasezinhas, aquelas dicas que a gente, ao invés de memorizar vários conceitos, a gente memoriza uma frase só e já lembra de tudo. Então eu tenho uma dica aqui para vocês, ó. Vacina. Ao invés de eu ficar lembrando os nomes, eu venho aqui, ó. Vacina. Aí eu vou pelas iniciais. O que seria esse vacina aí? O verbo. Verbo, palavra importantíssima, a gente vai ter uma aula depois bem específica disso, porque é assunto assim, certeza absoluta que estará na prova. Ele indica ação, estado e fenômenos naturais. Então, o V de vacina, verbo. Ação, estado e fenômenos naturais. Ação, correr, comer, brincar, escrever, estudar, são verbos. Estado, ser, ficar, permanecer, também são verbos. E qualquer palavra que indicar um fenômeno natural. Chover, nevar, trovejar. Então, as palavras que indicam ação, estado e fenômenos naturais, nós vamos considerar um verbo. Continuando a nossa vacina aqui, ó, tá vendo de vermelhinho? Vacina. Advérbio. Ah, mas com A tem 3, né? Nós temos advérbio, temos adjetivo e o artigo. Por que o advérbio aqui? Olha o nome dele. Ad quer dizer junto. Vérbio quer dizer verbo. Então, ele é uma palavra que, dentro do contexto, uma das características dele é estar junto ao verbo. Então, como assim junto ao verbo? Ele vai modificar sentidos. Advérbio, na aula de interpretação, nas dicas de texto, nós vamos nos aprofundar nesse advérbio aqui. Ele vai modificar sentidos para nós, ele vai trazer mais significado às palavras e principalmente expressar circunstâncias. O que seriam essas circunstâncias? São as interpretações que a gente tem. Então a palavra ela dá a ideia de tempo, ela dá a ideia de lugar, ela dá a ideia de afirmação, de negação. Às vezes encontramos questões que pedem apenas isso, para a gente indicar a circunstância da palavra. Mas para vocês entenderem o poder do advérbio aqui, observem o que eu vou comentar com vocês. Vou usar um verbo, né? Porque é advérbio junto com verbo. Então, vou usar um verbo. O verbo, verbo chover. É um fenômeno natural. Aí eu digo para vocês, choveu. Você já imaginou uma coisa, né? Agora eu digo, choveu muito. Mudou o que você estava pensando? Muito é intensidade. É diferente eu dizer choveu de choveu muito. Olha como muito alterou aí o significado. Choveu muito ontem. Outro advérbio aí. Advérbio que indica tempo. Por quê? Porque parecia que eu estava falando que choveu alguns minutos. Mas quando eu disse ontem, eu deixei mais específica a informação. Choveu muito ontem em Manaus. Olha como mudou toda a minha interpretação. Olha como eles são importantes na hora da gente analisar os textos. Então aqui a gente tem um caso, que é o advérbio, que vai trabalhar com modificar sentidos. Intensidade, lugar, afirmação, negação, mas fiquem tranquilos. A gente está dando uma ilustrada primeiro, para a gente reconhecer as classes gramaticais, e depois nós vamos ter aí na nossa sequência de estudos cada aula com detalhes de cada uma dessas classes. Mas só para vocês terem uma ideia do poder do advérbio dentro de um texto, ok? Terceira palavrinha nossa aqui, ó, conjunção. Outra palavra também que vai trabalhar todo o texto para nós. Tem algumas questões assim de matemática, por exemplo, que a gente percebe que é o estudo da conjunção que faz sentido para o cálculo.
Vocês vão ver as dicas dos professores, principalmente do professor Natu. A gente tem aqui, ó, conjunção. Ela liga, olha aqui a palavrinha-chave, liga termos de mesma função ou orações. Para ser oração tem que ser verbo, por isso que ela fica aqui no grupinho do vacina, perto do verbo. O que a gente vai observar aqui? Uma conjunção, vou colocar para vocês a conjunção e, conjunção mais usada que a gente tem aí no nosso dia a dia. A conjunção, ela altera sentidos. Então, por exemplo, vou elaborar uma frase aqui, me acompanhe. O aluno trabalha. Mais uma frase. O aluno estuda. Ao invés de eu ficar repetindo o aluno, o que eu posso fazer? Juntar tudo num período só. É isso que a conjunção faz. O aluno trabalha e estuda. Usei esse e, trouxe o que para nós essa ideia do e aqui? Ele trouxe para nós a soma de informações, então deixou mais claro o significado para nós. Já trocando esse e por outra conjunção, vamos ver se altera sentido. Vou trocar pelo ou. O aluno trabalha ou estuda. Olha como variou todo o sentido da minha frase. Então, a gente percebe que a conjunção, ela tem essa função de ligar, mas ela é um conectivo, que a gente chama, ó, conectar, ligar, e faz sentido, faz interpretação. Então, ele estuda e trabalha, ele faz as duas coisas. Ele estuda ou trabalha, ele faz uma das duas coisas. E isso vai gerando uma interpretação, uma análise de texto e um significado. Então, conjunção também, assunto que nós vamos detalhar. Primeiro, vamos só identificar essas palavras nessa primeira aula, tá? Então, acompanhe a gente, analisem bem as aulas e vocês vão perceber que a gente fez um programa de aulas aí que vão conectando e vão ampliando o significado de vocês. Vão começar a olhar os textos e vão falar, olha, tá dando sentido disso, tá dando sentido daquilo, porque é isso que eles querem, que vocês saibam realmente analisar e interpretar os textos, tudo bem? Terceira classe gramatical aqui ainda do nosso grupinho, vacina, interjeição. A interjeição é mais tranquila, gente. A interjeição ela vai aparecer mais naqueles textos, por exemplo, como a prova ela tem uma gama de textos, a gente tem às vezes uma tirinha, né, que é aquelas historinhas em quadrinhos, da Mafalda, do Calvin, do Garfield, as historinhas. Essas historinhas geralmente têm algumas expressões e aí opta-se por usar as interjeições. O que seriam as interjeições? Ao invés de eu dizer, por exemplo, olha, bati meu pé, machuquei, está doendo, eu falo, poxa, ai, ou eu estou aliviado, estava preocupado com alguma coisa, eu falo, ufa, você já chegou. Meu Deus, você não fez a prova ainda. Então eu estou utilizando expressões que vão mostrar o meu sentimento naquele momento. Ao invés de eu falar, eu estou surpresa com você, eu digo, meu Deus. Eu estou aliviada com você, eu falo, ufa. Eu me machuquei, ai. Então, essas são as interjeições, são palavras que expressam sentimentos e emoções. Próxima aqui, ó, 4, 5, quinta classe gramatical nossa, numeral. Lá na matemática, lá no grupo, né, na vida lá dos números, a gente usa os algarismos. Em português, o que a gente faz? A gente trabalha com a ideia de palavra que indica quantidade e ordem de sucessão. Na hora de estudar, gente, vejam essas marcações aqui e sempre estudem o nome técnico e a explicação. Então, verbo, ação, estado, fenômenos naturais, advérbio, modifica sentido, circunstância, conjunção, liga, ideias, orações, interjeição, expressa sentimentos. Vão marcando isso daí, para a gente poder ir se aprofundando aí no estudo de morfologia. Mas voltando aqui, ó, quantidade, ordem de sucessão. Então, eu tenho o algarismo 1, né, o algarismo que a gente utiliza. E a palavra 1 vai indicar a quantidade. Fiz apenas um bolo, então quantidade. Mas qualquer palavra que dentro da língua portuguesa trouxer para nós uma ideia de quantidade, nós vamos chamar de numeral. Por exemplo, a palavra ambos. Ambos indica quanto aí? Ambos indica 2. Não dá para escrever um texto falando para mim que ambos os 2, que a gente está fazendo uma redundância. Ambos os 3, então, pelo amor de Deus. Ambos são 2. Então, eu falo, ambos chegaram. Já sei que chegaram 2. Quantidade.
Aí temos também a ordem de sucessão. O que seria essa ordem de sucessão? A gente observa a sequência, né? Então, primeiro, vigésimo, décimo, multiplicativos, fracionários. Então, meio, metade, dobro, triplo, são palavras que indicam quantidade ou ordem. Vamos colocar aqui no grupo dos numerais. E a nossa sexta classe gramatical, que eu falei lá naquele comecinho, exemplificando a lousa grande, tá? Nós temos o adjetivo. Adjetivo existe em função do substantivo. Então, ele está relacionado para caracterizar o substantivo. Então, a gente vai observar isso. O adjetivo, ele é uma palavra que caracteriza. O que alguns alunos fazem errado na hora de estudar? Ai, Pro, o adjetivo, ele dá uma qualidade? Sim, ele dá uma qualidade. Ah, mas quando eu falo que alguém é feio, não é uma qualidade, é um defeito. Porque o adjetivo, ele dá uma característica, que pode ser boa, pode ser ruim, mas ela é uma característica. E ele dá característica a quem? A um substantivo. O aluno estudioso, o aluno, substantivo, estudioso, característica dele, adjetivo. Então, aqui a gente tem, daquelas 10 que eu iniciei com vocês, nós temos aqui as 6 primeiras classes gramaticais. Vacina, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, numeral e adjetivo, ok? E vamos para a nossa sequência, porque eu disse para vocês que são 10, mas aí na hora de decorar, ó, vacina, V de verbo, A de advérbio, porque fica perto do verbo, tem o significado, conjunção, C conjunção, e interjeição, N numeral e A de adjetivo. Agora vamos ver o outro grupo aqui para a gente memorizar. Bom, nós temos aqui, ó, o SAP. Tá? Lembrando que isso é uma invençãozinha aí, só para a gente poder ter um esqueminha aí na mente na hora de estudar. Então, eu tenho aqui, ó, o SAP. O que corresponde o SAP? O SAP, ele é S de substantivo, base. Perceberam que as bases é o V de verbo, S de substantivo. V de verbo, ação, porque ou nós temos palavras ligadas ao verbo, ou nós temos palavras ligadas ao substantivo. Então, na hora de analisar, a gente vai perceber isso. Substantivo. Substantivo é o quê? Vamos marcar aqui, ó. Nomeia os seres. Então, toda vez que eu utilizo uma palavra e ela serve para nomear seres, eu vou chamar de substantivo. É o grupinho lá do substantivo, a gente está separando aqui os grupos. A de artigo. Ah, são 3 As. Por que você deixou o advérbio perto do verbo? E por que você colocou o artigo perto do substantivo? Para a gente lembrar das funções. Advérbio se liga a verbo. Artigo vai determinar o substantivo. Então, ele acompanha, olha aqui, ó, a própria definição dele já diz a relação que ele tem aqui com o substantivo. Para definir ou indefinir. Aí o povo fala, mas o artigo é uma palavrinha tão simples, né? Para quê? É um o ou um a, dá para fazer um plural aí. Tem um, tem uma, saiu meio tortinho esse uma. E aí a gente tem o artigo. Primeira coisa que o artigo faz, olha a ideia, definido ou indefinido. Vamos parar e vamos analisar como a gente conversa no dia a dia, porque é isso que vai ser pedido para você interpretar. Eu digo assim, o aluno chegou. Uma frase, memorizou aí. Vou trocar essa frase. Um aluno chegou. E aí, teve diferença? Qual a diferença em dizer o aluno e um aluno? Se você respondeu aí que eu sei quem é esse aluno quando eu disse o aluno, tá certo. E quando eu digo um aluno, eu não sei bem quem é. Eu só sei que é aluno, mas eu não sei quem é em específico. Então, o que a gente tem aqui? Definição e indefinição. Outra coisa que o artigo faz, nos ajuda a entender o gênero de algumas palavras, se elas estão no masculino ou feminino. Então, se eu falo colega, não sei se é um homem ou uma mulher esse meu colega. Mas aí eu coloco o colega é um homem, um menino. A colega é uma menina. Olha o poder do artigo. Ele vai trazendo mais informações dentro do texto, ok? Bom, temos um caso aqui que a gente vai detalhar bastante nas nossas aulas. Vai ter uma aula especial só disso. Pronome. Pronome.
ele é uma palavra que acompanha ou substitui o nome. Então vamos lá para o nosso contexto. Eu tenho: o aluno chegou, vírgula, ele sentou-se perto de mim. O aluno chegou, primeira ideia, ele. O que esse ele está fazendo na frase? Substituindo o aluno. Senão eu teria uma repetição. O aluno chegou, o aluno sentou-se perto de mim. É isso que o pronome faz. Ele substitui ideias para não haver repetição no texto. Um exercício típico de prova, ele destaca esse pronome e quer saber a qual elemento do texto esse pronome está se referindo. Então, nas aulas de pronomes, a gente vai especificar bem isso. Ele também acompanha, que a gente está dizendo aqui que ele acompanha. O que seria esse acompanhar? Ele acompanha e determina. Então, por exemplo, meu aluno, no sentido de posse, este aluno, no sentido de apontar, algum aluno, no sentido de generalizar. Então, a gente tem aqui o pronome como um elemento que a gente chama de coesão, de ligação do texto, de substituição do texto, que serve para a gente interpretar melhor, tudo bem? E por fim, juntando lá, vacina SAP. Então, classes gramaticais, vacina SAP. O último P, que é a preposição, liga termos subordinando. O que seria esse subordinar? A preposição ela não surge de nada na frase. Do nada ela apareceu, tá lá uma preposição. Não. A preposição ela existe porque algum termo a regiu. Lembram de uma matéria chamada regência? Bem isso daqui. Então eu falo que eu vou a algum lugar. Eu gosto de alguma coisa. Eu falo com, eu falo para. Então a gente tem aí as interpretações e essa palavrinha de, para, com e a são preposições. Por quê? Porque elas vão estar ligando termos, mas são pedidas por algum termo, que a gente chama de termo que rege, né? O termo que pede. Então, sou favorável à lei. Sou compatível com aquele tipo sanguíneo. Então, a gente tem aqui as informações das preposições. Bom, então vamos lá. O que a gente tem de classes gramaticais? 10 classes gramaticais. Não vou precisar aqui, ó, ficar tentando adivinhar quais são. Pego lá a sequência que a Prof. Vivi já ensinou. Vacina SAP. Pronto. Já coloca lá. Vacina SAP, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, numeral, adjetivo. SAP, substantivo, artigo, preposição e pronome. O pronome e preposição, tanto faz aqui a ordem. É mais o artigo e o advérbio que tem que estar agrupado, ok? Então, temos aqui todas as classes gramaticais e as suas funcionalidades dentro do texto. O que mais que a gente precisa saber dessas classes? Essas classes que a gente vai estudar uma a uma, que hoje a gente só está trabalhando assim, quando ele pede o exercício para vocês dizerem qual é, ele grifou a palavra no meio do texto e quer saber qual é a classe gramatical dela. Aí a gente já consegue analisar, mas quando o exercício é mais específico, aí a gente vai se aprofundar e vocês vão acompanhando as nossas aulas aí e vão ficar, ó, craque em português, hein? Vamos lá. Classes gramaticais são divididas em variáveis e invariáveis. O que quer dizer isso? Quando eles pedem para a gente estudar masculino, feminino, singular e plural. Então, tem palavras que fazem essa alteração. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. E o grau são algumas classes gramaticais específicas, que é o caso do substantivo e do adjetivo. E as invariáveis, elas não se alteram, elas não têm essa informação. Então, por exemplo, a palavra menino é um substantivo porque deu nome a um ser. Masculino no singular, palavra variável. Já o caso da palavra com está ligando termos, preposição, mas não tem gênero, não tem número, porque ela é invariável. Vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente divide esses grupos. Então, nós temos aqui, ó, flexão nominal. Falou de flexão, é pra gente não se movimentar, mas sim alterar a palavra. Nominal, porque está referente a os nomes. Então, a gente, em gramática, a gente separa, a gente separa nomes e verbo, tá? Verbo é um caso à parte, ele não gosta de se misturar, ele tem a função dele. Então, a gente tem aqui o artigo, olhem,
o artigo, o substantivo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Cada um deles tem a sua forma de flexionar. Mas, de um modo geral, são palavras que se alteram. Elas vão fazendo concordância. Então, se elas estão se referindo ao masculino, ao feminino, ao singular, ao plural. Então, tanto a questão de gênero ou de número. Que isso a gente vai se aprofundar quando a gente tiver um exercício de concordância. Então, eu não posso falar os alunos fizeram a prova, eu tenho que falar os alunos, masculino, generalização. Então, a gente sabe que tem essas variações. E temos a verbal, lembra que eu falei para vocês que o verbo ele não gosta de se misturar muito não. Então, ele tem o esqueminha dele, o jeito dele de se flexionar, ele é importantíssimo para nós, mas ele tem um negocinho dele lá. Então, vamos lá. Modo, tempo e número. Então, a gente vai analisar como que a palavra flexiona, porque verbo não flexiona em gênero. Não existe o verbo no masculino e no feminino. Eu não falo que eu cheguei no masculino e que eu cheguei no feminino. Mas eu cheguei dá a entender que é uma intenção real, indicativo, no passado, tempo, e singular, número, porque é eu. Se fosse nós, chegamos, plural. Então, depois a gente vai se aprofundar aí, mas ele tem a flexão dele, é o jeito dele, tá? E aí nós temos também as classes gramaticais que não variam. Interjeição, preposição, conjunção e advérbio. Essas aqui, elas não variam, elas não têm masculino, feminino, singular e plural. Aí eu vou falar, mas Vivi, eu já vi, por exemplo, um do, que você disse que é preposição, não é? Tem o de que é preposição, mas eu já vi o do na frase. E aí, a preposição ela varia? Olha o caso aqui. O de é a preposição que juntou com o artigo o que faz variação, porque o artigo varia, a preposição não. E aí fez a junção do. Mas eu não posso dizer que o do é uma preposição que varia, porque na verdade o do é uma combinação, uma contração que a gente fala, tá? Juntamos a preposição de com o artigo o. Quem está variando é o artigo o. Então, isso é do professor, isso é dos professores e isso é da professora. Mas quem que está alterando aí? O artigo. Tá? Então, às vezes tem essas junções, o em mais a, o na. Então, essas palavras aqui, elas podem aparecer com essa flexão, mas no sentido de que elas fizeram alguma junção, principalmente a preposição. Tá bom? Então, pessoal, cuidado para não dizer que uma classe gramatical invariável ela varia. Junção, hein? Preposição e artigo. E essa é a nossa análise morfológica, as nossas classes gramaticais, é a base do nosso estudo de língua portuguesa, para a gente entender como a gente fala, como elas funcionam, como a gente vai organizar esse texto, para a gente fazer uma boa interpretação, tá? Então, na hora de estudar, vacina SAP. Verbo, advérbio, tá junto, conjunção, interjeição, numeral, adjetivo. SAP, substantivo, artigo, preposição, pronome, o pronome preposição. E aí nós temos as 10 classes gramaticais, que são os grupos de análise que nós vamos ter. Na sequência de aula eu vou fazer uma análise morfológica para vocês entenderem como que isso é pedido na prova. E é a nossa base de estudo, tá? E depois nós vamos passar por cada uma delas detalhando para responder questões mais específicas, por exemplo, do Senai, que aborda bastante gramática, da termomecânica. Então continue aí com a gente que tem bastante informação para vocês, bastante textos, tá? E para vocês aprofundarem os estudos, ó, acompanhe a gente aqui nas redes sociais e não se esqueçam, tá? Se vocês quiserem, podem assistir essa aula mais de uma vez, podem copiar essa análise do Vacina SAP aí, fazer um mapa mental, colar aí e começar a memorizar. Substantivo é nome, verbo é ação, que vocês vão ver como vocês não erram mais as classes gramaticais, ok? Até mais, até a próxima aula.